Boa noite, povo de Deus. Eita, esse boa noite aí você dá na semana passada. Vamos viver o hoje. Boa noite, povo de Deus. Maravilha, senti aqui a pressão. Coloca lá no telão, por favor, o meu tempo. E eu já disse algumas vezes, né? Esse relógio ali, ele me engana. Se eu olhar aqui agora, eu nem sei que horas são ali. Eu sei mais ou menos, porque eu estou me baseando pelo horário, ali deve ser 8 e alguma coisa, né? Pois é. Bota aqui no telão o meu horário e tudo certo. Gente, não sei se vocês perceberam, mas essa semana nós estamos falando muito da Bíblia. E vamos ver se vocês lembram. No primeiro dia a gente apresentou uma ferramenta. Como é o nome dessa ferramenta? Paralelismo, certo? No segundo dia nós falamos, no domingo, sobre o verme escarlate. Qual foi o tipo de ferramenta que utilizamos? Tipologia. Ontem falamos sobre a Torre de Babel e a Torre em Betel, entre a torre e a escada. Qual foi a ferramenta que utilizamos ontem? Um texto anterior fala de um texto posterior. E hoje eu vou convidar você a ser um explorador, um detetive. Afinal de contas, a Bíblia nos apresenta histórias tão fantásticas que é digna de uma investigação detalhada. Por quê? Porque atrás de cada palavra existem mensagens profundas e nós não precisamos e não devemos ter essas mensagens despercebidas. Elas precisam ser percebidas. Afinal de contas, a Bíblia, ela é um livro que quer convencer o autor das suas verdades. E a gente precisa conhecer dessas verdades e nos aprofundar cada vez mais. Quem crê diz amém. E hoje nós vamos nos aprofundar. Hoje nós vamos falar que Ele nos perdoa. Mas vamos olhar detalhes. E o autor bíblico, ele nunca vai economizar nas palavras. Ou melhor, ele economiza muito nas palavras. Por que, Vinícius? É porque estamos remontando uma época que existiam papiros e pergaminhos. Pergaminhos nada mais é do que uma tira de couro. Algumas tiras de couro chegavam a quase 11 metros. É como se você tirasse um couro de uma girafa e colocasse ela esticadinha, quase 11 metros. Muito grande. E haja animal para poder morrer. Existiam também o papiro. E o papiro nada mais é do que folha. Folha cruzada assim. Não sei se você já viu aquela esteira de palha. Quantos já viram aqui esteira de palha? Aquela esteira de palha que a gente coloca na praia. O papiro era construído daquela forma, colocado ao sol. E eles escreviam ali. É interessante que os copistas do Antigo Testamento, os caras eram tão cri-cri. Vocês entenderam o que é cri-cri, né? Bem baiano, né? Eles eram tão chatos que se eles errassem uma palavra, eles descartavam tudo o que tinha escrito. É por isso que nós temos, no Antigo Testamento, relatos mais fiéis do que no Novo Testamento. Obviamente, a tecnologia foi aumentando. No Novo Testamento também tinha assim, uma dificuldade de se encontrar material para escrever. Tanto que, por muitas vezes, Paulo utilizou secretários. Mas o povo, no Novo Testamento, escrevia em tudo. Escrevia em placa de metal, escrevia em pedra, escrevia em madeira. Eles saíam escrevendo em tudo. Por quê? Porque o rolo só era lido nas sinagogas. E para eles terem um pedacinho da palavra de Deus dentro de casa, eles escreviam em qualquer lugarzinho ali que eles pudessem guardar para poder ler. Às vezes eles pegavam um versículozinho, que a gente chama hoje de verso, mas uma porçãozinha da Bíblia, e tinha aquilo ali durante o ano todo. E eles liam, reliam, a mesma parte. Nós temos a Bíblia completa, e muitas das vezes nós não queremos ler nenhum verso. O que aconteceu, hein, com a gente? O que aconteceu com a gente? E eu quero dizer que essa escassez de material fazia com que o autor bíblico, o que ele colocasse ali, não é para passar despercebido. Tem uma profundidade. E eu convido vocês, agora, a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 5.
Vamos ver dessa profundidade. Gênesis 5. Isso. Quem achou, diga achei. Quase todo mundo. Quem não achou, diga espere. Ó, 2 pessoas. Vamos lá, Gênesis 5. Isso. Perfeito. Gênesis 5, versículo. Vamos falar desse cabra macho aqui chamado Lameque. Diz aqui. Misericórdia, parece que minha Bíblia sugou aqui a história do homem. 5:26. Não, é que conta aquela história de Lameque, que ele matou um cara, aí depois ele matou um jovem. Aqui, ó, achei. Gênesis capítulo 4, versículo, vamos lá, versículo 19. Vamos lá. Diz assim, ó, antes de nós lermos, obviamente, vamos orar. Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos ilumina. Sem Ti, não temos a capacidade de compreender e interpretar a Sagrada Escritura. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor esteja aqui, ampliando a nossa compreensão, abrindo a nossa mente, para que aquilo que o Senhor quer dizer esteja aqui guardada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Gênesis 4:19 diz assim: Lameque tomou para si quantas esposas? 2 esposas. O nome de uma era, e o nome da outra era Zila. Ada deu à luz a quem? A Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e possui gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zila, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me, e um jovem porque me. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Irmãos, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Isso daqui se chama o cúmulo da estupidez e o cúmulo da raiva. O homem está reclamando para si algo que Deus, pela sua misericórdia, estabeleceu com Caim. Mas ele está se aproveitando disso e dizendo de que qualquer um que machucar Lameque será vingado 70 vezes 7. A Bíblia às vezes faz esse superlativo. A Bíblia às vezes aumenta isso. Então o que ele está querendo dizer? Olhe, se Caim é vingado, eu serei muito vingado. E aí a gente fica com isso 70 vezes 7. Lembra que eu te falei dos detalhes? E você tem que ser um Sherlock Holmes da Bíblia. Você tem que ser um pesquisador bíblico. Mas, Vinícius, eu preciso saber das línguas originais para ser um pesquisador bíblico? Irmão, bom que soubesse. Mas, caso você não souber, você pode ter uma boa tradução que seja fiel aos originais, e ali você já tem, obviamente, um vislumbre daquilo que a Bíblia realmente quer dizer. Quando a gente pega essa sentença 70 vezes 7, ela tem que ecoar na nossa mente. 70 vezes 7, 70 vezes 7. Pô, Lameque será vingado 70 vezes 7, 70 vezes 7. Você fala, meu Deus do céu, me parece que alguém já falou também sobre essa mesma coisa. Alguém já falou sobre os 70 vezes 7. E quando a gente vasculha na nossa memória, obviamente chega na mente alguém que falou dos 70 vezes 7. Quem foi? Jesus. Jesus, quando diz para Pedro, Pedro, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Aí Pedro diz assim, Senhor, 3 vezes. 3 vezes era o que se tinha em Amós. Mas ele disse, Senhor,
7 vezes. Aí Jesus diz, não devemos perdoar o nosso irmão 7 vezes. Mais o quê? 70 vezes. E às vezes a gente deve se perguntar, de onde foi que Jesus tirou esses 70 vezes 7? Jesus tirou 70 vezes 7 da arrogância de Caim. De Lameque. Enquanto 70 vezes 7 de Lameque era o cúmulo da arrogância e da raiva, o 70 vezes 7 de Cristo é o cúmulo do perdão. Enquanto Lameque estava dizendo que a vingança iria ser infinita, Jesus está dizendo que o perdão tem que ser infinito. Não importa quantas vezes precisemos perdoar, mas temos que perdoar. Enquanto um é o cúmulo da raiva e da vingança, o outro é o cúmulo do amor e do perdão. Amém? Olhe como os detalhes são muito importantes. E agora eu vou convidar você, pesquisador bíblico, para outro capítulo da Bíblia. João capítulo 18. João no capítulo 18 tem também um detalhe fantástico. E eu vou deixar, obviamente, para que vocês, pesquisadores da Bíblia, possam identificar. Lembrando que o autor bíblico não vai escrever nada solto. Tudo o que ele escreve tem uma profundidade. Vamos ler a partir do verso 12. E aqui nós temos o contexto de que Jesus estava no jardim do Getsêmani, Judas foi lá. Eu achei interessante quando eu estava lendo. Jesus perguntou, a quem vocês estão procurando? E aí depois ele diz assim, sou eu, rapaz. Diz que os homens deu para trás, caiu todo mundo desmaiado ali, como morto. Aí eu falei, gente, somente de Jesus falar, sou eu, os homens desmaiou. Eu falei, que coisa maravilhosa, hein? Mas depois parece que os homens voltaram a acordar, Jesus dali não arredou o pé. Eu falei, nossa, o nosso Senhor é maravilhoso. Homem corajoso demais. E aí depois Jesus disse assim, já te falei, rapaz, sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe esse ir embora. Meu irmão, nesse momento, Pedro, aquele homem bruto, conhece um cara bruto? Pedro era mais. Diz que puxa uma espada na orelha do cara, rapaz, e cortou. E aí Jesus simplesmente diz assim, Pedro, guarde sua espada na bainha. Por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? Aí Pedro guardou a espada na bainha. E é interessante, gente, que se Pedro hoje estivesse evangelizando, seria mais ou menos assim, ele estaria entregando um folheto, aí a pessoa não quer ou não, ele dava um chute, se você não quer não, toma aí, o folheto aí, Porque Pedro fazia as coisas desse tipo, assim, né, meio grosseiro, meio ogro, né? E ali agora Jesus vai para a casa, né, de Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Versículo 14, venha comigo para cá. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. E aí, Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e, por isso, conseguiu entrar ali no pátio da casa deste homem com Jesus, com Jesus. Pedro, porém, ficou do lado de fora, junto à porta. Outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, o outro discípulo, saiu e falou com a encarregada na porta e levou Pedro para dentro. Olha para cá agora, e eu imagino que estava escuro, mas Pedro, quando foi passando pela porta, a mulher ali, atentando seus detalhes, disse assim para Pedro, oxe, você também é um dos discípulos desse homem aí. Eu imagino que foi desse jeito. Olha, você também é um, viu? Aí, Pedro pegou e respondeu, não sou não. Aí os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina, e Jesus lhe respondeu. Aí Jesus responde aqui algo muito interessante, mas vamos para o verso 25. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, e então perguntaram, você também é um discípulo dele aí, viu? Aí ele disse, não sou não. Aí um dos servos do sumo sacerdote perante daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, olha aí. Então perguntou, oxi,
É você sim. Foi você que cortou a orelha do rapaz que Jesus colocou no lugar. Foi você sim. Aí Pedro pegou mais uma vez, cara de pau. Porque ele estava agora diante da verdade. E ele diz, não sou eu não. E aí quando ele diz, não sou eu, o galo cantou. E Jesus já tinha dito que o galo cantaria quando ele negasse a ele, quantas vezes? 3 vezes. Quer ver outra coisa, detetive? Eu li o detalhe e vocês não prestaram atenção. Ou melhor, se prestaram, agora é a hora da verdade. Qual foi o detalhe que eu li? Ou qual é o detalhe que João está destacando no capítulo 18, do verso 12 até o verso 27? Qual é o detalhe desse capítulo? Qual é o detalhe desse capítulo? Esse capítulo tem um detalhe. Afinal de contas, hoje nós estamos trazendo para vocês uma exploração bíblica. Existe um detalhe aí. E quando a gente lê esse detalhe, a gente fala, misericórdia, para que esse detalhe está aqui? Ou, será que faz sentido esse detalhe aqui? É a mesma coisa de eu dizer que estou pregando na igreja de Brotas e tem uma lixeira dourada. O que tem a ver uma lixeira dourada com o que eu estou pregando em Brotas? É um detalhe que aparentemente não faz sentido nenhum. Mas, quando eu disse para vocês de que o autor bíblico, quando ele diz que algo é ou algo está ali, ele quer chamar a atenção para esse detalhe. Alguém já descobriu? Eu dei um tempinho para que vocês pudessem ler. Já descobriu? Quem pode chutar aí qual é o detalhe? Algum corajoso? Qual o detalhe? Você que está em casa com a Bíblia aberta, você jovem que não veio para a semana de oração, Jesus está te vigiando. Está em casa não fazendo nada. Diz que está cansado. Não se preocupe não. Você está cansado, jovem? Cadê? Pessoal aí da produção. Foca aqui. Dá aquele zoom, aquele zoom, aquele zoom. Aquele zoom. Já deu zoom? Dá um legal aí para ver se o zoom está. Isso, só tem um ali na produção. Manda o restante passar no RH e demite todo mundo. Tem um detalhe aí, gente. Tem um detalhe aí. Você, jovem, que não vem para a semana de oração, que não vem para o culto e diz que está cansado, converse com Deus, que Ele vai fazer você descansar. Irmão, deixa eu adiantar. O detalhe está aqui, ó. No verso 18. Já deu o verso. Você só... Oh, não. Opa. Estamos chegando, viu? Está quente. Já tem até o verso. Só está faltando agora vocês se queimarem. Mais dica do que essa, meu povo, é a fogueira com brasas. Muito bem. Então, tipo assim, ó. O que João está dizendo? Olhe, Pedro está negando a Jesus. Pedro está sendo compelido a dizer que ele é um dos discípulos. Mas ali, João escreve, havia uma fogueira com brasas e eles estavam se aquecendo do frio. O que tem a ver uma fogueira com brasas? E aí nós vamos para o Evangelho de João. E a gente perscruta o Evangelho de João, analisa, vai observando cada fase, cada capítulo, e a gente fala, meu Deus do céu, o que essa fogueira com brasas está fazendo aqui? Vamos para o capítulo 1, 2, 3, 4, vamos para o capítulo 10, chegamos no capítulo 19, não encontramos a fogueira com brasas, e a gente diz, meu Deus, se o autor bíblico não economiza, ou melhor, ele economiza palavras, e tudo que ele diz tem um sentido, não é possível que essa fogueira com brasas não tenha um sentido. E se a gente termina aqui agora, vocês saem daqui também sem sentido. É necessário um sentido para esse detalhe. Chegamos no capítulo 20 e não encontramos também. E a gente fala, meu Deus do céu, só nos resta o capítulo 21. E a gente vai para o capítulo 21. E a gente passa no capítulo 20 e a gente fala, meu Deus, não é possível. Último capítulo do Evangelho de João. E se não tiver nada, meu Deus, me parece de que não é possível, devem ter acrescentado isso aqui posteriormente, porque se isso aqui estiver no original, isso tem que fazer sentido. E é o capítulo 21, nós vamos observar algo interessante e importante. Jesus se manifestou coincidentemente para os discípulos 3 vezes. E os discípulos voltaram a pescar. Existem alguns comentaristas que dizem que eles não voltaram a pescar
pelo simples fato de Jesus ter morrido. Mas eles voltaram a pescar porque era costume deles fazerem isso. E aí, quando eles estavam no barco, versículo 4, ao romper o dia, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. E aí Jesus perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E aí eles responderam: não. Interessante, né? Porque se estava distante, Jesus deve ter perguntado: ô filhos, tem alguma coisa aí para comer? Aí eles responderam lá do fundo, né, do mar, da distância: não. Mas em hebraico, né? Ou em aramaico, que era a língua que eles estavam falando ali naquele momento, era o dialeto deles. E aí, olha que coisa interessante. Jesus disse: olhe, joga a rede de vocês aí ó, do lado direito, e vocês vão achar peixe. Aí eles jogaram a rede. E é interessante que quando eles jogaram a rede, menina, a rede veio pesada demais. E eles não conseguiam puxar de tão grande que era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, Pedro, Pedro. E aí Pedro tinha pegado a túnica e tirado, eu não sei porquê, de manhã cedo, porque na madrugada era o horário bom para pegar peixe. E Pedro tinha tirado a túnica. Pedro, é o Senhor. Pedro, o quê? Pedro, é o Senhor. Olha para cá, gente, o que a Bíblia diz, ó. Olha que coisa interessante. Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e ele lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao soltarem em terra, viram ali o quê? Opa! Viram ali umas brasas. Na tradução literal, sabe o que está dizendo? E viram ali uma fogueira com brasas. E a gente continua, só para terminar o versículo. Com peixe por cima, e também havia pão. Meu amigo, pode colocar aquela música que toca os corações. Aí agora o meu coração respirou aliviado. Falei, graças a Deus. Encontrei, de novo, a sentença fogueira com brasas. Meu irmão, o que está acontecendo nesse exato momento em que Pedro chega às margens e encontra Jesus e ali uma fogueira com brasas? O que está acontecendo? Alguém chuta? O que está acontecendo ali? O quê? Sim, mas o que está acontecendo ali é o milagre do perdão. Jesus é especialista em remontar o momento exato de onde nós caímos. Pedro negou Jesus 3 vezes à beira de uma fogueira. E eu imagino agora Pedro chegando novamente à beira de uma fogueira. E ele ali comendo com Jesus. E depois que se alimentou, Jesus queria saber o que realmente Pedro sentia a respeito dele. A ponto de Jesus olhar para Pedro e perguntar: Pedro, diante da fogueira com brasas, eu imagino que aquela cena constrange a Pedro, porque Jesus remonta o momento em que Pedro negou e traz a memória daquele homem que ele poderia fazer mais. Ele poderia fazer alguma coisa. Ele poderia afirmar aquele que desde sempre o afirmou, mas pelo contrário, ele negou em um momento de dificuldade, em um momento de prova, quando ele estava face à morte, ele temeu a morte. Ao invés de confiar em Deus, ao invés de confiar no seu mestre. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, filho de Jonas, ou Bar Jonas, em algumas traduções João. Quando Jesus pergunta para Pedro e se refere ao pai dele, Jesus está dizendo assim: Pedro, antes de você me responder alguma coisa, eu conheço você
e eu conheço o seu pai. Pedro, eu conheço toda a sua descendência. Pedro, eu conheço você melhor do que você mesmo. Pedro, hoje, Jesus pergunta para você a mesma pergunta que ele fez para aquele discípulo. Você me ama? E Pedro disse para Jesus: Senhor, eu não sei o que realmente eu sinto, mas sabes. Olha que coisa interessante. Senhor, o Senhor sabe. Porque eu vacilei algum tempo atrás. Mas o Senhor sabe qual é a intenção do meu coração. E o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus mais uma vez pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro disse: Senhor, o Senhor sabe. Mais uma vez, Pedro não se ousou em falar por ele mesmo, mas em colocar nas mãos daquele que sabe todas as coisas, que ele o ama. Mesmo tendo cometido um erro, mesmo tendo fragilidades, mesmo tendo falhas. Eu posso estar falando aqui para jovens que têm fragilidades, que têm falhas, que têm erros, que luta constantemente. E parece que, por mais que você luta, o pecado é maior do que você. Que nega Cristo não somente 3 vezes, como inúmeras vezes. Mas continua. E talvez você parou para se perguntar: por que você continua? É porque você sabe que o Senhor sabe. É porque você não ousa responder por você mesmo. Você coloca nas mãos de Cristo aquilo que somente Ele pode fazer. E Ele pergunta para você mais uma vez: filho, filha, assim como perguntou para Pedro: você me ama? Até que Pedro se entristeceu. E ele disse: ah, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. E o Senhor sabe que eu te amo. Assim como Pedro teve a oportunidade de negar a Jesus 3 vezes, ele está diante de Jesus, remontando acima da negação, para afirmar que ama Jesus 3 vezes. Mas eu quero dizer para você, querido jovem, lembrando que vai de 0 a 100 anos, não existe limite para o perdão de Deus. Quanto maior for o nosso pecado, maior é a graça do nosso Senhor Jesus. Uma vez uma criança chorando para o pastor e disse: ó pastor, eu estou muito triste. E o pastor perguntou por quê? E ele disse assim: pastor, eu sou muito, mas eu sou muito pecador. O pastor sorriu, porque era uma criança de 8 anos, dizendo que era muito, mas muito pecadora. Mas depois que o pastor parou de sorrir, disse para aquela criança: meu querido filho, para uma criança muito, mas muito pecadora, você tem um Jesus que é muito, muito salvador. Para você que é muito pecador, Jesus é muito salvador. E Ele está disposto a estender essa graça, essa salvação, esse perdão para você, quantas vezes for necessário. Porque o amor de Deus não tem limites. Deus viu o que ninguém mais vê. Deus te enxerga no seu íntimo. Deus ouve as suas lágrimas. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe das tuas lutas. E por que você pensar que não recebe o perdão desse Deus? Deus não é ser humano, e nenhuma ser humanidade pode ser encaixada nele. Deus é Deus.
E a forma de Deus lidar com a humanidade é diferente da forma que você pensa. Não é pelo fato de você cair que Ele vai te rejeitar. Porque se nós observarmos um pai que está vendo o seu filho aprendendo a andar, quando ele cai, eu não consigo ver um pai, quando o filho cai, rejeitando o filho. Mas pelo contrário, esse pai vai até esse filho, pega ele pela mão, o levanta, para que ele possa voltar a caminhar. Deus te levanta para que você possa voltar a caminhar. Volte a caminhar. Lembre de onde você caiu. Lembre que Jesus viveu a sua vida, morreu a sua morte para que você pudesse viver. Jesus é especialista nisso. Lembre onde você caiu, porque Jesus quer te dar uma chance para começar de novo. E você, renovado pelo poder e pela graça do Senhor. Aonde a pregação não alcançou, a canção irá alcançar. Deixe Deus falar com você por meio dessa canção. Essa versão não tem no YouTube não, tá? Por caminhos onde eu passar, eu vou falar da verdade que encontrei, eu vou cantar. Mas se duro o caminho for, perigoso e assustador, eu me lembrarei da tua dor. Eu não quero te prometer pra não falhar. Sei que em mim não há bem algum, mas vou confiar na promessa do teu favor, na certeza do teu amor. Sei que o céu se abrirá se quiseres me livrar. Do contrário, aceito a prova, Senhor. Eu não te negarei, Jesus. Eu não te negarei, Jesus. A tua cruz não foi em vão. Aqueles cravos rasgaram meu coração. Eu não te negarei, Jesus. Muitas vezes eu já ouvi alguém contar de histórias de filhos teus em terra e mar, ao saírem a proclamar a verdade tão singular, com coragem foram até o
cruz não conseguiram ser assim fiéis. E na hora da provação, da tentação, não quiseram resistir, foram quase até o fim. Se voltaram para trás, desviar o olhar do Pai. Eu não quero ser como eles, Senhor. Eu não te negarei, Jesus. Eu não te negarei, Jesus. A tua cruz não foi em vão. Aqueles cravos rasgaram meu coração. Eu não te negarei. Eu não te negarei. Eu não te negarei, Jesus. Amém. Na fogueira da nossa negação, está diante de nós a fogueira da afirmação. Que Deus nos abençoe nessa noite. Dever de casa, quem foi a irmã que ontem falou comigo? Tem dever de casa hoje? Tem. Hoje tem dever de casa. Amanhã vamos estar falando sobre transformação. Ele nos transforma. Você vai embarcar em mais um detalhe da história emocionante de um patriarca chamado Jacó. Gênesis 28. E o dever de casa é Gênesis 28 e se atente aos detalhes, porque amanhã vamos estar mais uma vez falando sobre detalhes. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor, toma-nos em tuas santas mãos. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa pelo poder da tua graça. É verdade que nós somos muito pecadores, mas o Senhor é muito salvador. Por isso, Senhor, derrama sobre nós o teu perdão, a tua unção, e não retire o teu Santo Espírito de nós. Te oramos em nome de Jesus. Amém.